quando você vê alguém ostentando, pagando de malandrão, aí você pensa, eu poderia comprar isso aí à vista se eu quisesse hoje. Só que eu não quero, porque eu tenho outras prioridades. O primo pobre, então, não é pobre? Nada, já tô faz tempo. Você não pode mensurar a riqueza de alguém simplesmente com base no que ela tem. O pobre é a pessoa que tá toda endividada, é a pessoa que não tem dinheiro nenhum investido no banco, na poupança, no CDB, ações, qualquer coisa, não tem dinheiro nenhum, e ela trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Tá. Isso é o estado, a situação de um pobre pra mim. E tem gente nessa situação que ganha 5, 10, 20 mil. Eu era um cara CLT, que trabalhava horário comercial, e a minha jornada era maior que a normal, porque a gente trabalha 8 horas por dia. O meu é aquele que você trabalha 8 horas e 48 e tem 1 hora e 12 de almoço. Trabalhava pra caramba, só que além disso eu tinha 6 outras fontes de renda. Eu era um CLT como todo mundo é. Só que eu tinha outras 6 fontes de renda que faziam eu trabalhar que nem uma mula, como quase ninguém faz. É isso aí. Né? Então, por isso que um dos pilares do meu canal hoje é a renda extra. E eu continuo tendo renda extra até hoje. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Se renda extra é coisa de pobre ou não. Então, eu dava aula de música, que a minha formação é como músico. Eu tinha um canal no YouTube de música, que me dava ali $80, $100 por mês, mas dava um trampo do caramba. Nunca tive equipe, né? Então fazia isso. Eu aprendi a fazer site no YouTube, então eu fazia site. Querendo ou não, tinha madrugada que eu fazia um site inteiro, ganhava 400 conto, 500 conto. Só que aí você pensa, pra alguém que ganha 3 mil, pô, já é uma grana. 20%. Né? Aí além disso, eu também editava vídeo, porque eu fiz produção audiovisual. Eu tinha uma banda de casamento, porque eu sabia tocar, então criei uma banda de casamento. E eu alugava equipamentos de som nos casamentos pra ganhar uma grana a mais. Então entende? Desde cedo meus pais me ensinaram, não fique dependendo de dinheiro dos outros. Se você quer alguma coisa, vai trabalhar pra fazer o teu próprio dinheiro. Dá até um certo orgulho, né? É. Depois de encarar o trabalho, consegui compreender o meu pai muito melhor. Porque quando a gente trabalha tanto, a gente pensa em cada centavo que gasta. E eu tava pensando em como ia gastar o meu dinheiro. $25? É isso aí. Você ganhou cada centavo. Não esqueça de botar gelo nos braços. Preciso de 50 pra jaqueta. Não precisa. Você quer 50. É bem diferente. Quando eu lhe pedi a jaqueta, você disse pra eu arrumar o emprego. E arrumei o emprego. Mas não foi o suficiente. Você recebeu $25 e eu só recebi meus primeiros $25 aos 30 anos de idade. E ainda não gastei tudo. Olha, se você quer a jaqueta, economize o seu dinheiro. Pode ir trabalhar comigo na semana que vem. Tá bem. Por isso que eu falo tanto de renda extra. A maioria das pessoas acha mais fácil pegar o cartão, acha mais fácil o empréstimo consignado, o limite, o cheque especial. Isso nunca foi uma opção pra mim, porque quando eu precisava de algo, eu trabalhava mais pra gerar aquela renda. Por exemplo, eu ia casar, criei uma banda de músicos pra casamentos, e eu tirava ali pelo menos $1.000 por mês com essa banda, fazendo um evento por mês. Então depois eu potencializei, comecei a alugar equipamento de som e fui fazendo o meu dinheiro. E essa é uma diferença de quem tem uma mentalidade que tá pronta pra enriquecer, de quem tem uma mentalidade de alguém que vai ser pobre a vida inteira. A pessoa que tem mentalidade rico, ela cria o dinheiro dela por meio de trabalho, de empreendedorismo, de o que quer que seja. Quem tem mentalidade pobre depende do dinheiro dos outros sempre pra fazer as coisas. Consequentemente, é sempre uma pessoa endividada, que metade do salário dela é pra pagar boleto, né? Então, esse é um ponto importante. Se a gente não tiver essa mentalidade de eu preciso gerar o meu próprio dinheiro, em vez de eu consigo fazer isso dependendo do dinheiro do banco, você nunca vai ter sua independência financeira. Porque você não está criando o seu próprio dinheiro. Então, a ideia da independência é você não depender do dinheiro do teu chefe, do seu salário do 5º dia útil. Tudo bem você ter. É claro, é maravilhoso ter. Só que se você quer ser independente, cada vez menos você tem que depender daquele salário. Porque se você depende 100%, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem reserva, se você for mandado embora, você tá ferrado. Por quê? Porque você dependia daquele salário. Então, também tem a questão de você ir criando independência. A independência financeira não é um negócio tipo assim, plim, hoje eu sou independente. Não, eu tô criando minha independência financeira, desde sempre. Então, conforme você vai investindo, você vai desequilibrando, né,
aquela dependência total do seu salário, ela passa a ser menos necessária porque você está criando o seu pé de meia. E vai chegar uma hora que você vai dependendo cada vez menos do seu salário e começando a ter o seu próprio dinheiro que vai te gerando renda passiva. Então hoje, por exemplo, eu tenho meu trabalho, eu trabalho pra caramba, faço um monte de coisa. Vou continuar. Hoje eu já teria uma vida tranquila com o que eu tenho? Já, porque meu custo é muito baixo. Eu e a minha esposa juntos, o nosso custo é 3.500 por mês. Não é que a gente gasta isso, é o que é o meu custo. Se tudo é errado, o meu custo hoje é 3,5. Eu não tenho dívida, não uso cartão de crédito pra parcelar nada, meu APzinho é pequeno, mas tá quitado, meu carro tá quitado. O que a gente gasta? Supermercado, condomínio lá do prédio que a gente mora, alimentação e plano de saúde que já tem no trabalho da minha esposa. Então, aí água, luz, que é coisa pouca, que vai dar 500 pau tudo. Então, o meu custo hoje é 3,5. Aí entra aquele erro da pessoa, de querer ter um nível muito caro. Tem gente que tem 20 mil reais de salário, só que o custo dela é 16. Caramba, por que teu custo é 16? Não, às vezes o custo é 21. 28, É 21. E eu não tô falando que você tem que gastar só isso. Eu tô falando que eu posso gastar quanto eu quiser. Mas eu posso você vai ter viajar. a consequência... Só que a minha necessidade mensal é 3,5 pau. Se a gente for pensar na liberdade e independência financeira plena, é você ter uma grana que você não depende de ninguém para se sustentar. Então a ideia da independência financeira quer dizer o quê? Eu independo, eu não dependo de dinheiro dos outros para viver. Então, isso vai ser alcançado como? Quando você tiver renda passiva. O que é renda passiva? Renda passiva é o oposto de renda ativa. Renda ativa é aquela renda, rendimento, rentabilidade que você tem que fazer alguma atividade. Por isso ativa. Então, eu tenho que trabalhar. Por exemplo, hoje, meu canal é uma renda ativa. Por quê? Porque eu tenho que produzir vídeo, eu tenho que editar, eu tenho que postar. Todo mês eu tenho que fazer no mínimo 8 vídeos pro YouTube, mais de 40 pro Instagram. Eu tenho que fazer uma atividade pro dinheiro pingar. Renda passiva é a atividade que você vai fazer, que vai entrar dinheiro. Ou melhor, atividade não, né? É quando você vai receber dinheiro sem fazer alguma atividade. Só que, assim, não tem nada que não vai te dar algum trabalho. Esses dias eu falei assim, ter casa de aluguel é renda passiva. Não é, porque você vai ter o trabalho de, às vezes, você sempre vai ter um trabalho. Se você investe... Você vai ter um trabalho de olhar os índices. Olhar lá pra ver se não tá errado, se não tá fazendo besteira, né? Você nunca vai ficar 100% sem fazer nada. Mas a ideia é essa, você ter uma grana entrando que você não depende mais de dinheiro dos outros. O ideal é o investimento. Então, por exemplo, se você investe aí 500 mil, se você tem 500 mil, você vai ver pingando mais ou menos 4 mil reais por mês na sua conta, sem fazer nada, só de estar lá o dinheiro. Então, com 4 mil eu já consigo viver. Se 4 mil for o suficiente para você manter o seu nível de vida, o seu custo, você já não está dependendo do dinheiro dos outros. Então, primeira coisa para você alcançar sua independência financeira é você eliminar essa mentalidade que é impregnada na cabeça dos outros, dos brasileiros em especial, de que a gente depende do dinheiro dos outros para viver. Exemplo, queria tanto fazer alguma coisa, vou fazer um empréstimo. Dinheiro dos outros. Quebrou aqui a bateria do carro, vou usar o limite, o cheque especial. Dinheiro dos outros. Eu queria tanto comprar aquela blusa da marca tal que eu vi no shopping, vou parcelar no cartão de crédito. Dinheiro dos outros. Então, cada um tem um sonho. Não dá pra eu julgar o sonho da pessoa. Que a gente tá falando, né? O que eu quero? Eu quero ter minha casa e ter minha liberdade financeira. E a pessoa fala, mas por que você pode sonhar com a tua casa e eu não posso sonhar com a minha correntona de ouro de 10 mil quilates? Cara, você até pode sonhar, só que o que você não pode é fazer besteira e não ter dinheiro no banco e reserva de emergência. E esse que é o problema da pessoa que não tem educação financeira. Ela não tem nada. E aí, por mais que ela tenha coisas que o rico também tem, ela não tem o dinheiro que o rico tem no banco. Então, se ela for mandada embora, ela tá ferrada. Se o rico, que tem também a correntona de ouro, for mandado embora, ele tem dinheiro investido, tem reserva de emergência, tem casa própria, tem ou onde deveria morar. ter, né? Não, o rico que a gente fala conceitualmente, a pessoa, o rico a pessoa teria. tem inteligência financeira, melhor dizendo, né? Então, a pessoa que ela só vive com base na ostentação,
ela, tipo, só tem coisas. E ela não tem nada que... pra garantir um problema de um desemprego, de uma crise, alguma coisa do tipo. Então, você pode sonhar o que você quiser. Cara, se o teu sonho é ter essa correntona aí que a gente tava falando, tenha. Só que você só não pode botar isso como prioridade à frente de quitar suas dívidas, ter uma grana investida, né? E ter uma reserva de emergência pra ficar aí tranquilo caso dê algum problema. Eu tenho minha planilha de organização financeira com todos os custos fixos que eu tenho. Então lá tá condomínio, tá supermercado. E eu não fico olhando toda hora, tá? Eu não gosto dessa bitolagem de você ficar planilhando e falo pra galera não ter isso também, que isso é chato. Mas eu tenho que ter uma visão macro ali, eu tenho que ter uma visão, um panorama de como é a minha situação financeira. Então eu boto lá água, boto a internet, boto os 2 celulares, boto a ração do gato, boto isso, aquilo. Contando tudo, gasolina que eu gasto todo mês e tal, dá esses 3,5 pau. Só que aí, como o meu salário e a minha esposa trabalham até hoje também, né? É mais do que isso. Isso é... Pô, antes eu ter o canal eu já ganhava mais de 3,5 pau, contando as renda extra que eu fazia. Então, tudo que eu e a minha esposa fazemos, eu não preciso planilhar. Por quê? Porque não tá dentro desse custo. Eu tenho um percentual, hoje a maior parte do meu salário é para investir, para realizar nossos sonhos futuros, né? Tenho altos sonhos, principalmente com relação a meus pais, meus sogros e tal. Mas, vamos pensar, não precisa ser uma pessoa rica, é isso que eu quero dizer. Quando você tem um custo baixo, sobra muito dinheiro para você fazer o que você quiser à vista, sem ter que se planejar. Quando você começa a enriquecer, tem o cara que quer ostentar. Só que você começa a ter a noção de tipo assim, cara, eu poderia ter esse carro, mas eu não quero. Eu poderia... Isso é da hora. Isso é uma sensação incrível. Principalmente quando você vê alguém ostentando, pagando de malandrão, aí você pensa, eu poderia comprar isso aí à vista se eu quisesse hoje. Só que eu não quero, porque eu tenho outras prioridades. Quem não tem educação financeira, ouve isso e já vai logo comentar. Ser rico pra quê? Você é muquirana. Não. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser burro. E o rico burro é aquele que paga caro por coisa que não vale aquilo. É isso aí. Isso não faz sentido. Então, vou dar um exemplo, vai. Eu sou zero ostentação, cara. Nada de ostentação. Não gosto de nem a pau. Aí você pega um boné da New Era, que é aqueles bonecos que tem o NY aqui. Por quê, velho? Alguém me ajuda, Deus me ajuda. Por que custa R$280 um boné de pano, velho? Entende? Tem que valer. Ai, Duda, mas você tem dinheiro. Tem dinheiro, mano. Eu sou tapado de pagar 300 conto num boné, velho. Pelo amor de Deus, né? E aí, o rico, ele começa a ganhar... O pobre que começa a enriquecer, ele começa a perder a simplicidade e começa a perder a noção de o que vale e o que não vale. Uma coisa é você pagar caro numa coisa que vale aquele preço. Outra coisa é você pagar só por causa de uma etiqueta, que o material é o mesmo que qualquer outro. As pessoas que não têm inteligência financeira, elas não costumam entender a inteligência das que pensam. Então a pessoa que tem inteligência financeira, ela não gasta dinheiro com qualquer coisa porque ela tem propósitos maiores. E é isso que diferencia uma pessoa que tem inteligência financeira e que fala não de um muquirana. O seu nonô, por exemplo, você deu. É o tipo de cara que guarda dinheiro pelo dinheiro. Aí a pessoa chega e fala, caixão não tem gaveta, vai deixar dinheiro pro anticristo. Não, eu não vou. Eu tô evitando de comprar coisas porque eu tenho sonhos maiores. E isso vai variar conforme a pessoa. Então, assim... E o tempo de vida. Também. Porque tem a conta de o que você já viveu, o que você vai viver. A sua mão vai abrir e fechar também de acordo com a expectativa que você tem de vida. Então, no meu caso, por que eu junto dinheiro? Pra construir a casa dos sonhos que a minha mulher quer ter. E eu também, mas ela que queria morar no meio do mato, com bicho, caramba. E é pra isso. Não é porque a tua vida tá mudando que você vai começar a ser uma mula que rasga dinheiro por tudo. Eu tava conversando com um cara que é jogador de futebol, multimilionário. Aí eu tava falando, caramba, mano, você tá com essa camiseta, é a mesma que a minha. Daí eu falei, caramba, mano, achei que você andava com as roupas de marca e tal, só os bagulho caro. Ele falou, não, eu não rasgo dinheiro, não. Eu sei o quanto eu batalhei pra chegar onde eu tô. Então, a gente curtir, a gente ter experiências legais, a gente viajar, a gente comer num restaurante legal quando a gente quiser. Mas rasgar dinheiro é a pessoa que perdeu a preocupação e não tá nem aí em comparar preço, ver custo-benefício. Uma coisa é eu pagar uma grana. Vou dar um exemplo da minha esposa. Esses dias, se ela ver o programa aqui, a gente às vezes pede comida lá em casa, no iFood, né? Aí ela pediu lá um marmitex. Aí eu fui ver lá, 80 pau. Falei, amor, 80 pau mesmo marmitex?
Ela, que pedi aqui a comida e tal. Aí eu falei, amor... Ela pediu um Arintex no Fazano? Não, uma coisa é você pagar 80 pau no coco bambu, né? Camarão. O que de preferência que custa 80 pau? Então, assim, o bagulho tem que valer o preço, né? Eu não acho errado gastar 80 pau. Eu acho errado você gastar 80 conto num arroz e feijão com bife, caramba, né? Que carne que é essa aqui, né? Então, é importante isso, porque... Conforme você vai enriquecendo, você vai vendo que a liberdade e a independência financeira vale muito mais do que coisas. Então, mas aí você falou uma coisa que eu acho que serve para qualquer nível de carteira. Que é, por que eu não compro esse carro que eu até gostaria, mas eu olho para ele e eu falo, não vou ter. Eu não vou ter porque eu sou o seu nonô, que eu me privo das coisas mesmo querendo, ou eu eu dou aquela respirada e falo assim, pô, será que o que eu vou fazer com esse dinheiro? Então eu vou fazer uma outra coisa que vai me dar uma outra situação, que vai me dar um conforto, de repente, lá na frente. Sim. Então, essa é a mentalidade. Não é não fazer por não fazer. É a diferença do muquirana e do cara que tem inteligência financeira. Ele tem objetivos. Eu não tô fazendo por não fazer, eu não tô fazendo por conta de alguma coisa que vale mais. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, com prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.